Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e hoje eu estou aqui para gravar mais uma lista para este canal. Mas antes da gente ir pro vídeo, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com seus amigos pra gente ajudar o canal a crescer. Então é isso e vamos lá pro vídeo! Bom, gente, o gênero clássico é um gênero que tem me conquistado, que eu sou muito feliz por ter dado uma chance para essa literatura maravilhosa. Eu tenho descoberto, assim, um amor, uma paixão pela literatura clássica, principalmente inglesa, principalmente do século XVIII e XIX. E eu trouxe para vocês 5 dicas de 5 livros clássicos para serem lidos em um dia. Claro que, gente, depende da sua rotina, da quantidade de páginas que você lê por dia, mas foram livros que eu li em um dia e que eu acho que dá para serem lidos em um dia e que são livros fáceis, livros curtinhos, livros rapidinhos de ler. Então pega papel e caneta para você anotar essas 5 dicas maravilhosas. O primeiro livro que eu escolhi para trazer para vocês é um livro que já tem resenha no canal, que é Romeu e Julieta, do William Shakespeare. Esse livro, ele é uma peça do século XVI. É uma história que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar de Romeu e Julieta. É uma peça de tragédia, porém com muitos toques de humor. A escrita do Shakespeare é muito divertida, é muito sarcástica, é muito irônica, é cheia de pegadinhas, de piadinhas de duplo sentido. E esse livro eu li em um dia, na verdade em algumas horas, porque é um livro bem curtinho. O livro em si, ele tem 130 páginas, tem mais páginas porque são textos complementares, introdução, pós-fácil, prefácio, enfim. Então tem muito texto de apoio aqui nessa edição da Penguin. A diagramação, ó, ela é diferenciada, né, porque ela é em versos, em atos, em cenas. Então, além de ser um livro curtinho, a diagramação é diferenciada. E é uma leitura que vale muito, muito, muito a pena. Assiste a resenha que eu tenho certeza que você vai querer ler. O segundo livro que eu trouxe para dar a dica para vocês é uma leitura que eu fiz agora no mês de maio. Bem no comecinho do mês de maio, eu fiz a leitura também em um dia, que é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Esse livro, ele é uma fábula, ele é um clássico do século XX. O George Orwell, ele nasceu na Índia, porém ele morou em Londres. E ele escreveu esse livro aqui no período da Guerra Fria. Esse livro, ele traz uma grande crítica ao mito soviético do socialismo. Ele faz uma crítica a esse falso socialismo, né? Não ao socialismo, ao falso socialismo. Mas eu não vou falar pra vocês aqui sobre o contexto, sobre o autor, sobre a importância da obra naquela época. Eu vou falar pra vocês do livro. Esse livro, ele tem 112 páginas. Essa edição minha aqui também é da Companhia das Letras, então ela tem muitos textos de apoio, por isso que o livro fica mais gordinho. E essa história é basicamente o seguinte: os animais da Granja do Solar, eles decidem se rebelar contra os humanos. Um porco é muito respeitado, que já é um senhor, enfim, ele joga essa semente, né, de se rebelar contra os humanos, os animais produzirem para si próprios, para o seu próprio consumo e não serem dependentes de ninguém, não serem escravos de ninguém. E ele falece e passa um tempo, 2 outros porcos, eles decidem colocar esse plano em prática. E a frase deles é: 4 pernas bom, 2 pernas ruins. E aí eles fazem ali 7 mandamentos que eles vão cumprir ali, né, para dar início a essa revolução. Os porcos serão os líderes da revolução. E um dos mandamentos também, que é o 7º mandamento, é que todos os animais são iguais. E aí eles vão, se rebelam, né, expulsam os humanos ali da granja, dominam a granja. E os porcos no controle, a primeira coisa que eles fazem é aprender a ler. Nem todos os animais conseguem aprender a ler. Só que o que era para ser, né, um movimento socialista, igualitário, enfim, começa a voltar ali ao capitalismo com os porcos no poder. Então, gente, esse livro, ele é super rapidinho de ler por ser uma fábula, mas ele fala tanto com a gente, assim, de tantas maneiras. Eu não quero que esse vídeo fique longo, mas assim, fala da importância da leitura, fala da importância do questionamento, da gente questionar, da gente se posicionar, da gente lutar, da gente não acatar tudo que falam pra gente. E é incrível, sério, é incrível. Fala muito hoje pra gente, enquanto política, enquanto sistema religioso, enquanto sistema
escolar, enfim, vale muito, 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 muito a pena essa leitura e é um livro bem rapidinho de ler, dá pra você ler em um dia. A terceira indicação que eu trouxe pra vocês é um clássico do terror, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson. Essa leitura também eu fiz no comecinho de maio. E a cena desse livro, o enredo desse livro, a gente vê em muitas adaptações, principalmente de super-heróis. Esse livro, ele é um clássico escocês do século XIX. E o enredo é basicamente o seguinte. O Sr. Utterson, ele é um advogado. E um amigo dele, o médico Henry, entrega pra ele o seu testamento, pra ele validar, né? E ele fica muito intrigado com esse testamento porque o amigo dele vai deixar tudo o que ele tem em caso de morte ou desaparecimento para o Sr. Edward. O Sr. Edward, ninguém conhece, ninguém sabe de onde ele veio, para onde ele vai, quem é a família dele, só que ele é uma pessoa ruim, é uma pessoa que ninguém gosta, que todo mundo se sente mal na presença dele. Ele tem uma aparência deformada, ele é muito ruim. E já o médico, né, ele é alto, ele é bonito, ele se dá bem com todo mundo. Então, o advogado, ele fica intrigado com essa amizade entre esses dois personagens e ele acha, né, que o Sr. Edward está chantageando de alguma forma o seu amigo e ele começa a investigar para tentar entender e para tentar ajudar o amigo dele se ele estiver passando por apuros. E esse livro, ele é basicamente um romance policial, né, porque tem esse quê de investigação. E o plot da história, não é um spoiler, porque acho que todo mundo já sabe, é que o médico, né, o Henry e o Edward são as mesmas pessoas, porque o médico, ele desenvolve uma poção, ele testa nele mesmo que separa, né, as duas personalidades que a gente tem dentro de nós, que é a personalidade boa e a personalidade ruim. E o Edward, ele é essa personalidade ruim. Então, ele se transforma, né, até fisicamente nesse Edward. É muito engraçado porque no filme do Homem-Aranha tem um cientista, né, que é um cientista aqui louco, que ele testa nele mesmo a poção e aí ele fica ruim, vira um vilão. No Hulk tem também um cientista que ele vira o Hulk vermelho, que ele testa nele mesmo. Então a gente vê muito isso, né, em filmes, em desenhos, em HQs, essa experiência do cientista, do médico louco, criar uma poção, testar nele mesmo e ele virar um vilão. E com certeza é inspirado nesse clássico, né, do século XIX. É um livro super curtinho. E pra quem gosta de romance policial, de terror, de suspense, é muito gostoso, gente. Vale muito a pena, não é assustador. E faz a gente pensar, faz a gente refletir. Então vale muito a pena essa leitura, eu recomendo, dá pra você ler em um dia. Também trouxe um livro de poesias pra indicar pra vocês, pra quem gosta, que é Mensagem, do Fernando Pessoa. Quem não conhece Fernando Pessoa, né, gente? Um escritor português do século XX. Estudar Pessoa é super complexo, enfim. Eu trouxe Mensagem porque é um livro bem curtinho. O livro tem 93 páginas e é poesia, então é bem pouca informação por página. E nesse livro aqui, o Pessoa, ele vai basicamente contar a história de Portugal em forma de versos. Eu comecei a ler, aí eu não tava entendendo, aí eu parei, assisti um vídeo explicando sobre Mensagem, porque a gente precisa conhecer a história de Portugal para fazer sentido, né, os poemas. Eu assisti esse vídeo, voltei para ler e aí o livro fez assim, BUM! O livro cresceu, assim, sabe? Eu acho que quanto mais você se aprofunda na história de Portugal, mais esse livro cresce, porque cada frase, cada palavra tem um significado, tem um sentido e você pensa, uau, sabe? Ele tá contando a história de um país, a história, assim, de uma nação, né? E é incrível, gente, sério, vale muito a pena. Eu recomendo que você dê uma estudadinha antes. Tem um poema aqui chamado Mar Português, que tem uma frase que eu tenho certeza que você já ouviu na sua vida, que diz assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então, gente, Pessoa que disse isso. E para você começar a ler Fernando Pessoa, esse foi o único livro que ele publicou em português de Portugal, né? Então, assim, vale muito a pena, gente, sério, é um livro fininho, mas é um livro gigante. E por fim, o último livro que eu trouxe de recomendação pra vocês, de clássico pra ler em um dia, é um livro que eu não sei como classificar, que é A Metamorfose, do Franz Kafka. Esse livro, eu não sei como classificar ele, gente. O Kafka, ele é um escritor tcheco do século XX. E a história é o seguinte, a gente vai conhecer o Gregor Samsa. O Gregor, ele era um caixeiro viajante e ele era responsável pelo sustento da família dele, ele ganhava bem. Ele sustentava a mãe, o pai e a irmã, então ele era o principal provedor ali da família. E uma manhã, que ele acorda para trabalhar, ele acorda metamorfoseado em um inseto
gigante. Meu Deus. E assim, esse livro, ele vai falar muito sobre isso, né? Sobre o capitalismo, sobre a dependência, né, das pessoas, sobre o seu valor de acordo com o que você provê, de acordo com o que você fornece. Fala sobre a relação familiar, principalmente de pai e filho. Fala sobre depressão, fala sobre você se sentir inútil, se sentir menos, se sentir desvalorizado. E é incrível, gente. Esse livro, ele é uma ediçãozinha pequenininha, pocket. Ele tem 102 páginas, mas ele é gigante. Sério. Ele tá, assim, todo marcado. Eu marquei ele de marca-texto mesmo, porque você pensa nele e você vai digerindo ele aos poucos. Então, assim, eu super recomendo essa leitura, sério, pra você pensar mesmo. Pra você abrir um pouquinho mais a sua mente, assim, sabe? Pra você ver outro lado de alguns assuntos. Então eu recomendo bastante e é um livro também que você consegue ler em um dia. Então é isso, gente. Essas foram as minhas indicações de clássicos para ler em um dia. Tem outros que eu poderia recomendar, mas eu selecionei esses 5. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês deem uma chance se vocês ainda não leram nenhum desses livros. Se você já leu, deixa aqui nos comentários o que você achou. Um beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.